Podcast Poéticos Encontros. Marina Grandolfo e Vida do Vale Canova. Sobre um fundo branco, a palavra podcast está em letras brancas dentro de uma faixa rosa pink. Poéticos em letras de forma pretas e encontros em cursivas rosa pink. Centralizadas, fotos de duas jovens mulheres brancas vistas dos ombros para cima com os nomes logo abaixo, dentro de retângulos amarelos. Marina, à esquerda, sorri levemente para nós com o queixo apoiado na mão esquerda. Tem olhos amendoados, nariz pequeno e usa batom rosado. Os cabelos são pretos e curtos. Usa um blazer preto. Vida tem olhos castanhos e nos olha com tranquilidade. Os cabelos são pretos, com fios brancos, lisos e longos. Usa blusa de alça estreita. Entre o ombro direito e o pescoço, parte de uma tatuagem de um cachorro. Na frente do pescoço, um traço vertical vermelho e logo abaixo, Camp. Atrás delas, páginas brancas de um livro com textos em letras de forma pretas. À esquerda, ao lado do rosto de Marina, uma grande rosa cor de vinho. No alto à direita, a foto de uma grande joaninha vermelha, com bolinhas pretas e a cabeça preta. No rodapé, uma faixa rosa pink. Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando mais uma série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Melo e estarei com vocês na apresentação de cada episódio. Eu não vou perturbar a paz. De tarde, um homem tem esperanças. Está sozinho, possui um banco. De tarde, um homem sorri. Se eu me sentasse a seu lado, saberia de seus mistérios, ouviria até sua respiração leve. Se eu me sentasse a seu lado, descobriria o sinistro ou doce alento de vida que move suas pernas e braços. Mas, eu não vou perturbar a paz que ele depôs na praça, quieto. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com a consultoria educacional Étnico Eduque. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, poesia e música, que vão cozendo a cultura da paz, valorizando a produção cultural que revela o Brasil para o mundo. Com este poema de Manuel de Barros, nós também não vamos perturbar a paz. Ao contrário, nós vamos falar mais um pouquinho sobre ela com duas pessoas que nos trazem muita paz. Vida do Vale Canova, que é artista visual, poeta e crítica literária, atualmente fazendo mestrado em Teoria da História Literária pela Unicamp, onde também graduou-se em Estudos Literários. E vamos conversar também com a poeta Marina Grandolfo, que é formada em letras, doutora em estudos literários, professora e escritora, com livros já publicados. Vamos falar, além das poesias, de poemas, também sobre essas carreiras literárias. Sejam muito bem-vindas, minhas queridas. Obrigada, Claudine. Vocês duas compuseram poesias que estavam, entre as 22 poesias que voaram pelos céus ali do espaço do Centro de Cultura, do Centro Cultural de Campinas. Então, eu queria começar com vocês sobre essa experiência que vocês viveram e estão vivendo, né? Bom, primeiro que é uma honra participar daqui, agradeço o convite, também foi uma honra, está sendo uma honra, né, porque o festival ainda está acontecendo, né, participar. E aí, no dia, né, da abertura, e música, e dança, né, e, enfim, e poesia, de todos os jeitos possível, em todas as suas manifestações, finalizar com aquela revoada. Então, foi bonito de ver aquilo e ver também as pessoas buscando os seus poemas. Aquilo me comoveu bastante, assim. E eu estava com a família também lá, né, meus pais, minha filha, enfim. Acho que é algo que a gente leva, né, assim. E acho também, falando do tema, né, talvez seja até difícil pensar paz sem arte, sem poesia.
Nós estávamos no teatro aberto, um teatro de arena, então os poetas subiram até o último andar do teatro e jogaram os poemas. Então por isso que houve, né, de fato, essa experiência da revoada, né? Os poemas iam caindo degrau a degrau sobre as pessoas realmente recolheram todos os poemas que voaram e ficaram trocando entre si. É como se troca um álbum de figurinhas. A gente está aí na Copa, né? E a gente está vivendo essa experiência de novo, como se trocar figurinhas, né? E naquele momento foi isso que aconteceu. A gente se preocupou em ter essa coleção de poemas. E você, eu não sei se você estava, Vida, mas você faz parte disso, né? Tanto da escrita da poesia quanto da concepção da exposição, né? Das artes visuais. Então, fala aí um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiro, eu quero agradecer o espaço, assim, eu nunca participei de um podcast antes, então tô muito feliz de estar aqui. Eu tava, assim, presente no dia, assim, foi um dia muito intenso pra mim, né, porque começou de manhã e terminou de noite, assim, porque a exposição abriu, era, acho que 10 horas da manhã, ou 9, não me lembro certo, então foi uma abertura de manhã, e aí eu tive esse momento, assim, como artista visual, né, ali, tipo assim, meio apaisana enquanto poeta, assim, e de noite teve aquele momento incrível do show e foi uma coisa muito exuberante ver o centro de convivência cheio, né? Até porque é um espaço que é muito importante aqui para Campinas e que ficou fechado durante muito tempo. Então, ver ele, né, nesse esplendor, assim, é uma coisa que me deixou muito emocionado, assim. E a poesia em seus mais variados formatos, assim, né? Tipo assim, não necessariamente um livro, assim, que a gente tipo, poderia ter concebido essas poesias para ficar num tipo livreto, assim, né? E ser distribuído, etc. Só que todo esse momento da revoada, assim, acho que foi uma coisa muito, muito simbólica, muito legal, assim, como você falou, dessa troca, né, de figurinhas, assim, e eu guardei os poemas de alguns poetas, assim, não consegui pegar todos, inclusive eu não peguei o meu, eu não tenho o meu poema, mas foi muito lindo, assim, foi um momento de renovação, assim, grande, assim, pelo menos pra mim, assim, porque eu não esperava ser chamada para fazer parte do projeto, assim, ainda mais como poeta, então foi uma coisa muito, muito singela, assim, para mim. Fico feliz demais de saber disso. E o festival como um todo tem como tema a cultura de paz, né? Nós começamos esse podcast abrindo com o Manuel de Barros, e o Manuel de Barros, no momento, diz assim: eu não vou perturbar a paz da pessoa que está ali sentada no banco. E nós também não queremos perturbar, muito pelo contrário, né? Nós estamos aqui para produzir algo que colabore com essa cultura de paz. Então, como é para vocês, meninas, escrever essas poesias neste momento, neste contexto que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo? A minha relação com a escrita sempre foi um pouco de tê-la como uma salvação individual. Então, acho que a escrita, de algum modo, sempre me salvou, né, diante das questões, né, do mundo que a gente vive, né? Escrever, para mim, acaba sendo um ato, né, de resistir, né, diante dessa espécie de micros e macros tragédias, né, assim, cotidianas, né? A gente vê, assim, muita coisa terrível, né, acontecendo no nosso dia a dia, né, muito próximo e distante também, né, atrocidades acontecendo. E lidar com o mundo do jeito que ele nunca foi fácil, né? Eu encontro paz na escrita, né? Assim, é uma forma de lidar muito com essas questões do mundo. É como me transportar para um outro lugar, assim, onde o coração de algum modo se tranquiliza, né? E eu acho que acaba sendo também um processo, né, em que eu encontro esperança, né? Assim, acho que é algo que muita gente, né, usa como uma ferramenta para se refugiar. Acho que a poesia, a arte, né, de um modo geral, acho que tem esse papel, né? Exatamente. E sendo assim, você não quer recitar para nós o poema que você escreveu para o festival?
Ela não invade o coração quando pensamento lá fora. Contudo, quem sabe, pássaro branco, invasão carregando a mensagem quando a sonho aqui dentro. Que bonito. Como professora, você, com a sua literatura, você também desperta, né? Esse potencial de outros possíveis escritores e escritoras. O Pássaro Branco me remeteu à obra de arte que nós temos lá exposta no Centro Cultural de Campinas, né? Tem um pássaro imenso, né? Uma pomba imensa, não é isso? Como professora, eu tento levar isso assim para os estudantes. Eu digo cotidianamente que estar na educação é um desafio, mas eu encontro equilíbrio, né, de levar o meu trabalho também muito através da literatura, né, da expressão, né, da criação, dotar de sentido mesmo, né, esses processos, né, pelos quais os alunos vão passando, né. E acho que isso também é levar um pouco de paz, assim, né? Tentar, uma tentativa, pelo menos, né? Assim, né? Não a paz, né? No seu sentido universal, mas acho que tentativas de fomentar uma sociedade mais pacífica, talvez, né? Mais consciente, né? Nesse sentido, a educação tem um papel muito importante, né? Acho que nós, como professores, acabamos sendo um pouco, assim, exemplo, né? Assim, talvez não um exemplo, mas uma figura, né? Em que os alunos possam, de repente, se inspirar ou aprender algo com, né? Então, é algo que eu tento levar, assim, para o meu ofício, mas não é fácil, é bem desafiador. Muito desafiador, sem dúvida. Eu sou professora também, né? Eu sou de história. Ciências humanas também é outro desafio imenso. Aliás, todas as áreas são imensos desafios, né? E cultura de paz, então, não só é lei, né? É lei federal, ela entrou na LDB, né? Como obrigatoriedade dos conteúdos que a gente precisa trabalhar nas escolas, em todas as áreas, né? Independente da disciplina que o professor venha ministrar, mas ela é necessária exatamente porque os tempos ficaram muito complicados, né, com muitos extremismos, eu diria. E aí, Vida, eu estava pensando, enquanto Marina estava falando, que coincidentemente vocês duas estão ligadas à pesquisa, né, acadêmica, literária, né, aos estudos literários. Então, eu queria saber de você, você está no mestrado na Unicamp, né, sobre isso, ouvindo a doutora Marina falar, como é que chega isso para você, assim, esses desafios que a literatura impõe? Bom, eu tô no meu primeiro semestre no mestrado, né? Eu tô bem no comecinho, assim. Era e ainda é um sonho pra mim, que às vezes eu tenho certa dificuldade de entender o quão eu tô me sentindo repleto, assim. E, sei lá, pra mim, tem um texto do Barthes, assim, que ele fala que um bom texto faz a gente ter vontade de escrever. E eu acho que quando eu leio um texto muito bom, assim, seja ele de qualquer natureza, seja uma poesia, ou seja um romance, ou até mesmo um livro de filosofia, assim, eu sinto vontade de um dia também ter a minha chance de dizer as coisas do meu modo, assim. E eu acho que é isso que o trabalho da crítica é para mim. É sobre eu entrar em contato com textos que são maravilhosos, assim, e não permanecer calada, assim, tipo, continuar e escrever e me aventurar por textos novos, sejam ele críticos ou não, ou de literatura. Então, eu acho que, para mim, eu sempre digo que, mesmo eu fazendo coisas distintas umas das outras, assim, e às vezes parecendo um pouco não tão coerente assim, para mim, o fio que liga todas essas coisas é a palavra, é a literatura. Para mim, a imagem nasce da palavra e a crítica nasce da palavra. Evidentemente, nessas relações são mais claras quando é em relação à crítica, mas eu acho que, no meu caso, assim, tem todo um ecossistema artístico na minha mente, assim, que funciona a partir da literatura, assim. Eu penso que
Ainda tenho muito para aprender e tô ansiosa por isso, assim, e quero aproveitar da minha ignorância, assim, se for possível. É, perfeito, mas é isso mesmo. Nós estamos todos nessa ignorância, né? No sentido de que tem tanta coisa para a gente saber, né? E tão pouco a gente tem acesso, precisaríamos de muitas vidas para a gente conseguir, né, dar conta de tudo, mas eu fico feliz quando você traz essa ideia, né, de que a palavra, seus estudos, né, o começo do contato que você está tendo com outros escritores e escritoras, e de alguma forma influencia também a sua arte, né, a arte através das pinceladas, né, dos seus quadros, especialmente daquele quadro. Queria que você falasse um pouquinho também a concepção do quadro que você fez, inclusive para o festival, eu acredito, não foi isso? Bom, é uma história um pouco engraçada, assim, porque eu fui chamada para ser poeta no festival. Eles estavam querendo alguma pessoa que fosse trans e poeta para participar do festival e tal. E aí eu aceitei o convite, assim, de pronto, logo de cara. Mas eu fiquei sabendo que tinha uma exposição de artes visuais. E aí eu falei com a Tina, falei, ah, Tina, você sabe quem tá organizando a exposição de artes visuais e tal? E era o Célio, né? Aí eu fui atrás do Célio, falei, ah, Célio, eu queria muito fazer uma obra, especialmente pra exposição e tal. Eu sei que já tá em cima da hora, porque eu fui chamada pra ser poeta já era fevereiro, assim, era uma coisa assim. E eu não tinha pouco tempo pra produzir a tela. E ele me alertou em relação a isso, assim, mas eu comprei a briga, assim, falei, não, eu quero produzir uma tela pensando no festival, assim. E tudo começou, na verdade, óbvio que isso foi se transformando, assim, mas tudo começou com a ideia da Revoada de Poemas, assim, que foi uma coisa que me chocou muito, assim, quando eu fiquei sabendo dessa proposta, assim, falei, nossa, é uma coisa muito fantástica, e eu queria é, retratar esse momento Havana Elétrica, assim, tipo assim, um pouquinho antes, assim, eu queria fazer o que eu imaginaria que fosse essa Revoada de Poemas, assim. E me veio a imagem do aviãozinho de papel, assim, e aí eu fui fazendo o quadro, assim, eu tinha um esboço inicial dele, que era justamente para representar essa Revoada de Poemas, e só que aí as coisas foram mudando um pouco, assim, eu comecei a acrescentar muitas pessoas importantes para mim na tela, assim, inclusive eu tô na tela. Eu fiz a tela, assim, e eu fui tomando algumas liberdades, assim, que, né, óbvio que quando a gente começa uma pintura, a gente tem uma ideia inicial, só que a gente as coisas vão acontecendo e a gente vai mudando de rumo sem a gente perceber. E no final eu acho que tinha um pouco de tudo, assim, tinha um pouco da poesia, e tinha um pouco também das artes visuais ali, que eu acho que chegou no meio termo, assim. E aí até me procuraram, assim, depois, falando que era difícil mediar a minha obra, porque eles não sabiam muito bem que significava a minha obra, assim, e eu tive que explicar um pouco, assim, é muito difícil explicar o que uma obra significa, assim, né? Seja ela um poema, ou seja ela uma pintura. E eu tentei explicar dizendo que aquela tela, assim, para mim era um acúmulo de energia vital, assim. E é óbvio que eu tinha a paz em mente, assim, mas eu acho que a paz, para mim, ela não é a resolução definitiva do conflito, assim. Eu acho que ela é mais sobre uma mediação constante, e o único caminho para essa mediação é a palavra, é a arte, assim. Então, eu acho que é esse estado que a gente tem que procurar, assim, tipo, dotar as pessoas de um domínio da palavra para que os conflitos sejam mediados, assim, por fim. A obra e o poema, assim, eles têm uma ligação umbilical, assim, de algum jeito, sabe? Que legal isso, saber disso, né? E é isso mesmo que você disse, né? Não tem uma explicação. A obra se faz também na pessoa que lê, na pessoa que vê, né? E é impactante porque é um quadro, é uma tela grande, né? Quantos centímetros tem ali? Nossa, é 2,5 metros por 3 metros. É uma tela bem É grande. bem grande. Eu pintei no meu quarto e pegou a parede inteira do meu quarto. Foi uma confusão. Eu imagino o trabalho que deu. Fica o convite para as pessoas seguirem o Festival Artes pela Paz no Instagram, né? @Festival Artes pela Paz,
porque podem ver as imagens lá, né, as várias gravações que foram feitas, também acessar o site do Instituto Casacomum.org, que vocês também podem acessar todo esse material, inclusive do festival, fora todos os outros conteúdos que o Instituto Casa Comum produz. E aí eu vou te pedir para você ler o poema, já que você estava falando da sua obra, vamos ligar com o poema que você escreveu para o festival. O poema ele chama novela. Ele é dividido em duas partes e começa assim: Estou no exato limiar da porta e seu batente amontoado de ovos agitados me emoldura. Como parte do cenário, solicito o som necessário para me tranquilizar ainda mais. O que sobraria se assobiassem anéis de peso infinito e não numerável quando pudessem ser arrastados com distração. Dentro, o chumbo depositado de forma cuidadosa nos ovos vende quase gratuitamente sua capacidade sonora inigualável e funde-se instantaneamente, líquido e fiel por não ter hesitado em se registrar em momento algum. Os ovos fumegantes, então, não tremem, mas sabem que só podem ser vistos tremendo. O resto é impossível. O calor do chumbo se encarrega do rastro do ovo e não do ovo. É quando os pássaros começam a tropeçar fora das cascas. Realizo o que é fundamental sem ser uma tarefa. Assim me aproximo e é como se avistasse uma pomba bebendo água. Não me deixo seduzir pelo êxito técnico. Não interpreto o desapego ao completo. O remetente não se deixa impressionar. Colo minha córnea na córnea da pomba e ela não foge. Não há por que interromper o fluxo de água. A poça é infinita e eu sou infinita. Mas não há nenhuma exigência a que minha parte corresponda. Somos então ambas finitas. Como percebi, há o miolo violeta do pão que se pode comer dias antes de qualquer apetite. A satisfação pode aparecer, mas é incerta, mesmo com a ausência longamente evidenciada do miolo. Consegue-se a consciência, que é o pavio que não pode sofrer ação de fogo algum. O fogo é o prazer, mais variado que qualquer consciência, mas sem outra tarefa a não ser consumir a consciência. Tem-se assim a paz e o trabalho. A paz é um movimento sem ouvidos, e o trabalho grita para a paz. Todos agindo, e o conflito é a sobredeterminação de todos agindo. Uma protuberância que só cresce sem contato com a superfície. Agir multiplicado pelo agir. Essa seria a mina da qual extraem os pontos não comunicáveis. E o alinhamento desses pontos não comunicáveis em tendões temporários é propriamente o trabalho. Se comunicar só é suportável por um segundo. A paz tem tudo de efetivo. Cabe ao trabalho se contradizer. Meu pai, diagonal. Um retângulo tinge-se desajeitadamente entre nós, como se estivesse rasgado. Nós somos as cores bem posicionadas. Nele há uma questão de entesouramento do amor. O roubo passa sempre desapercebido e qualquer explicação que se possa dar é sempre afirmativa. O sinal indica sempre que houve e a movimentação fantasticamente emaranhada atrás dos sinais não pode ser nunca uma dúvida. A decisão deve ser unânime. Não houve sinais. O mundo foi feito de outro modo. Não pode haver objetivo, mas há certeza. Meu pai e minhas tias não se reposicionam, mas eu disparo evidentemente em chamas como uma coluna que dá a volta em si mesma. Não precisa haver qualquer aspereza para as ventosas do meu avô em paralelo. O esforço exige que a linha desapareça, mas a negociação sugere que se aponte uma única vez no começo. Meu avô é o céu. O livro vem rodopiando pelos ares. Eu compreendi o que a literatura poderia ser, e isso me restituiu a vida duplicada como um programa de ação. A minha proposta prometida de enjoo do odor das profundezas. O livro é um catálogo de exposição. Meu pai admite, sempre quis mais do que eu um Deus que opera milagres. Eu não queria que seu pai fosse um pai para mim. Estou voltando e estou com medo. É isso. Menina, isso é quase uma biografia, uma autobiografia? Tá falando muito de você mesma ou fiquei curiosa para saber sobre isso? Eu acho que é um poema muito. Eu não sei. Eu queria muito, quando fui chamada, assim, eu queria fazer uma coisa que eu considerasse completa. Assim, eu queria fazer meio que um microcosmos, assim, em formato de poema, assim. Porque eu não sei quando eu vou ter a chance de escrever de novo, assim, porque tô muito focada na minha carreira como artista visual, assim, então eu não sei quando que, né, tipo assim, pra gente escrever exige um certo tempo de concentração, de isolamento, assim, de tipo, leitura, né, também. Então eu queria fazer uma coisa que me apresentasse pro mundo, assim, de alguma forma.
E eu acho que eu gosto muito desse poema, assim, ele é muito longo, mas eu acho que eu gosto dele. Eu gostei também, é por isso que eu perguntei. A gente, quando fala que o poema é grande, não é isso, Marina? Quando a gente fala que um texto é grande, que um poema é grande, a gente tem essa ansiedade, né? Porque acha que o outro não vai parar para ouvir, por ser grande. Então, a gente tem que fazer esse exercício, né? Proporcionar esse exercício de parada, de escuta, de reflexão, né? O que que você acha, Marina? Você está aí balançando a cabeça. Não, eu concordo totalmente, assim, sempre que um texto é mais longo, a gente fica com essa preocupação, né, de, será que as pessoas vão ter paciência para ler, para ouvir, né, mas eu acho que é isso, né, uma demanda do mundo que a gente vive, né, em que, por exemplo, as pessoas estão preocupadas em escrever romances menores, mais concisos, narrativas mais fragmentadas, que tem a ver, né, com uma demanda até mercadológica, né, então é uma loucura isso mesmo, né, quando a gente pensa de tempo de leitura, tempo para ouvir, né, tempo para parar, né, para parar um pouco e vivenciar esse momento de paz que a leitura nos traz, né, assim. Exatamente, é isso mesmo. E você tem um outro poema que eu sei que você reservou aí para nós. Você quer dizer para nós esse outro poema? Foi difícil escolher, na verdade, assim, eu não sabia, assim, eu tenho 2 livros publicados, alguns poemas esparsos, tenho algumas coisas em produção, até pensei em ler alguma coisa nova, mas eu vou trazer um poema do meu último livro, que eu acho que o poema que dá nome ao livro, chama Poeira da Casa Ainda Dança, e é um poema que eu acho que gera um pouco uma sensação de paz, pelo menos para mim. Então eu vou aproveitar, né, essa deixa temática e ler. A poeira da casa ainda dança. Antes de começar, procurei expulsar a poeira por cima de cada objeto. Máquina de costura, agulha, linha, tesoura, dedal. Em vão. A poeira dança sobre os objetos, esquecidos ou não. Esconde os lampejos de memórias nas frestas onde ninguém alcança. A primeira vez de cada experiência, o nascimento de algo, a última discussão, o estalo dos dedos inquietos, os passos ouvidos no andar de baixo, o estrondo da porta batendo a cada desentendimento ou vento forte. Você se esqueceu de calçar o peso na porta? E meias ruínas ainda restam, o pó incansável e um vestígio de vida. E bonito, É isso. bonito e muito imagético, né? Fiquei imaginando a cena. É isso, poesia é isso, né? Esse encantamento. Fala para mim, Marina, como foi a visita das crianças? São crianças? Seus alunos são? Eu dou aula para adolescentes de 12, 13 a 15 anos, mais ou menos essa faixa etária. E eu acompanhei uma turma, né, na exposição Artes pela Paz. Enfim, foi uma experiência gostosa, né? Sair da sala de aula sempre é uma experiência. E o local, né? A gente foi pela manhã, né? Então é uma delícia ali o centro de convivência pela manhã, enfim. E os alunos curtiram bastante a exposição. Não, não deu para contemplar todas as obras, né? Eles fazem um recorte, né, na visita, mas foi bastante interessante, assim. Os alunos ficaram bastante atentos, né? A mediadora foi super, assim, atenciosa e conseguiu ali entrar na linguagem deles, né, prender. E aí teve uma atividade dinâmica também, que foi com uma intervenção de adesivo, né, da cultura hip hop, né, e foi bem, bem bacana, assim, sabe? Eu tô até com material aqui que eles fornecem para trabalhar com eles em sala de aula. Mas, assim, é um projeto lindo, né? Assim, não tem nem o que dizer, né? Muita coisa envolvida, né? Que maravilha. A gente precisava ouvir esse testemunho seu, para a gente, né, ter essa dimensão, né, vida, do alcance da proposta do festival, né? Que ele não está apenas, não foi apenas na abertura, não é apenas
um movimento que tem começo, meio e fim, né, nessa temporada, mas que ele pode ir além, ele pode ter essa sequência. E aí eu queria, se você me permite, Vida, eu queria falar um pouquinho contigo sobre isso, antes da gente ir para as considerações finais, falar sobre a violência contra mulheres trans, né? Porque nós falamos sobre a violência contra as mulheres, inclusive na abertura do festival, com a Erondina, fazendo aquele chamado forte, né? Dizendo que ela está muito incomodada como mulher e como deputada com um alto índice de violência contra a mulher, contra as mulheres, que sempre houve, mas que agora explodiu assim, né? E está na imprensa. E aí eu fico pensando, e com as mulheres trans, inclusive, né? E principalmente porque o Brasil é um dos países, se não mais, um dos países mais violentos com essa questão, né? É uma situação muito delicada, assim, porque eu acho que ser trans, assim, é estar em evidência e em, tipo, perigo o tempo todo, assim. Pelo menos eu me sinto assim, eu me sinto muito insegura, de estar e de frequentar espaços, assim, e de sofrer, né? Tipo assim, acho que tem vários estágios da agressão, mas são todos igualmente violentos, assim, né? Tipo assim, para quem sofre, né? Tipo assim, eu acho que é óbvio que tem essa extremidade dessa violência, que é esse fato que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, assim. Pensar a paz sem pessoas trans é um erro, assim. E eu acho que, às vezes, até mesmo algumas mulheres, assim, se sentem confusas em relação a essa pauta, porque acham que mulheres trans estão roubando o espaço de mulheres cisgêneras, assim, ou que nós somos uma ameaça, assim. Quando a ameaça, na verdade, ela mora no fato de que o ódio é contra a mulheridade. É isso que está em pauta. É o ódio contra a mulher. Nós, tipo assim, nós sofremos violência sim porque somos pessoas trans, mas também porque somos mulheres. Eu acho que isso é uma coisa que confunde as pessoas eventualmente, assim. Então, eu acho que essa união entre nós mulheres é muito necessária, assim, quando a gente tenta compreender essa violência. Eu acho que a violência contra a mulher cisgênera não pode ser pensada assim, a violência contra mulheres trans. E vice-versa. É isso, eu me senti muito honrada de receber o convite, de estar, de alguma forma, representando a minha comunidade no festival, assim. É uma responsabilidade grande para mim, mas eu acho que. E é isso, é uma situação. Eu vou me estender um pouquinho agora, mas esses dias eu recebi uma mensagem. A pessoa que me procurou para que eu falasse sobre a minha obra, para que eu desse uma explicação um pouco mais detalhada do meu trabalho, também é uma pessoa trans, é um menino trans que chama Ravi. E eu fiquei muito emocionado de receber essa mensagem, assim, de saber que tem uma pessoa trans mediando a minha obra e de saber que e de saber o quanto essa exposição está sendo frequentada especialmente por crianças e saber que óbvio que é a minha obra lá, mas saber que tem a obra de uma travesti sendo vista por crianças, assim, tipo assim, nessa posição de que elas podem, né, assim, pode ter uma criança lá entre elas que está se sentindo deslocada ou não pertencente, assim, e, tipo, saber que eu posso estar ajudando essa criança, ou mesmo aliada ao Ravi, assim, estar ajudando essa criança a ver que tem mais futuros possíveis, assim, me deixou muito feliz, assim. Você foi perfeita. Era exatamente isso que a gente esperava ouvir de você, minha querida. Como é que a gente acha, Vida? Assim, acha o seu trabalho no seu Instagram? Então, eu tenho um Instagram, tipo assim, é muito chato passar no Instagram. Eu queria passar um site, né? Eu acho muito mais legal, mas eu uso meu Instagram muito, assim, pra divulgar minha arte, né? É @vida.pessoajurídica, tudo junto. E é isso, eu vou acabar expondo em dezembro também, vai ser a minha primeira exposição organizada inteiramente por mim, e vai ser no MIS, então eu tô muito animada, tô começando a produzir as obras. Então, quem quiser acompanhar lá todo esse processo, eu vou estar divulgando por lá. Ah, que maravilha. Vamos sim, vamos divulgar sim. Quando tiver a exposição, a abertura da exposição, a gente volta a divulgar, tá bom? Foi um prazer imenso falar contigo. Aqui eu ficaria horas com você te escutando, mas a gente tem esse tempo, né, Marina? Como é que a gente te encontra, minha querida? No arroba Marina Grandolfo, no Instagram, é Grandolfo com PH, ó, no final.
E eu tenho também eu uso também a plataforma Substack, é uma newsletter e chama devaneios.com. É isso, né? Duas formas de me encontrar, assim, de encontrar minha escrita, divulgações Sim. e tudo mais. Seus livros foram publicados pela Patuá, não foi isso? Isso. Os dois livros foram, estou com eles aqui, os dois foram publicados pela Patuá. E é isso, eu só gostaria de dizer, né, mais uma vez, que é uma honra estar aqui, agradecer, né, esse espaço e fazer coro também, né, as palavras da vida. Acho que se a luta das mulheres não for uma luta interseccional, a gente não avança em nada. Então, precisa mesmo de todas nós estarmos nos apoiando aí. Eu que agradeço imensamente a presença de vocês no podcast, no festival e nessa roda de conversa. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura por meio do Termo de Fomento 975-692 de 2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução. Gravação e edição João Paulo Melo. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e no site institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Agradecemos a frequência de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.